Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Hoje o nosso papo vai explorar um dos temas mais empolgantes e desafiadores da atualidade: a relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana. Como essas duas forças podem colaborar para transformar empresas, impulsionar a inovação e moldar o futuro do trabalho. O tema deste episódio é Conexão entre IA e inteligência humana, o futuro da colaboração no século XXI. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. A IA está cada vez mais presente no nosso dia a dia e nas decisões corporativas. Mas o grande salto acontece quando tecnologia e humanidade caminham juntas, quando algoritmos ajudam pessoas a tomar melhores decisões, a criar, liderar e inovar. Para essa conversa, nós decidimos nos reunir presencialmente no estúdio pela primeira vez e convidamos dois nomes que têm muito a contribuir. Primeiro, é uma honra receber Gil Giardelli, um dos principais nomes quando o assunto é inovação e economia digital. Com mais de 27 anos de experiência, ele é conhecido por difundir conceitos como Sociedade 5.0, Web 3.0, Human to Human e a chamada IA Economy. Gil também fala sobre os 3 S's, Science, Society and Spirituality, sempre conectando tecnologia à transformação humana. Gil, muito bem-vindo ao É Mais Que Tech, é um prazer tê-lo aqui com a gente. A honra é minha, muito obrigado pelo convite. E quem também está aqui com a gente é Jéssica Ariane, Head de Produtos na Senior Sistemas. Com mais de 10 anos de experiência em gestão de pessoas e tecnologia, ela lidera iniciativas que conectam a transformação digital com a experiência do colaborador. Jéssica tem passagens por empresas como Capgemini e Beta Sistemas e tem como missão usar a tecnologia para humanizar o ambiente de trabalho. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui falando sobre um tema tão relevante para esse momento atual. Bom, agora sim, todos apresentados, vamos nos aprofundar no tema de hoje. Bom, pessoal, uma pesquisa recente aí do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, apontou que o uso excessivo de ferramentas de IA generativa pode enfraquecer a atividade cerebral e reduzir a capacidade de aprendizagem das pessoas, principalmente entre os mais jovens. Isso virou manchete em vários portais de notícia, vários jornais. Como vocês avaliam esse risco no ambiente corporativo? É possível usar a IA de forma equilibrada, sem comprometer o desenvolvimento cognitivo e criativo dos profissionais? Bom, vamos lá. Eu acredito que não só é possível, como é essencial. Acredito que tudo aquilo que é usado de forma excessiva tem um peso negativo, então precisa ter um equilíbrio. Mas eu acho que a inteligência artificial bem aplicada e bem utilizada, ela vem inclusive para estimular o nosso desenvolvimento cognitivo. A IA, eu sempre comento, é um meio, não é o fim, então a gente precisa de dados, informações, inteligência, capacitação para utilizar ela, e isso faz com que a gente se estimule o tempo todo a nos desenvolvermos as nossas power skills, que é a novidade que o RH vem falando aí, que são as habilidades que de fato são um diferencial do ser humano e que tão cedo talvez a IA não vai conseguir substituir. Então eu acredito que o foco neste momento é usar com equilíbrio, mas nunca esquecendo que um não substitui o outro. A gente vem falando muito, parece que ou é IA ou é humano. Na verdade, a gente tem que olhar como um somatório. A IA com o potencial humano é o que de fato vai fazer a diferença nesse momento. Rodrigo, Jéssica, é um recorte importante, né? Só que foi só de um núcleo pequeno dentro do MIT, mas na verdade é uma consequência que vem dessa era digital. Eu sempre falo nas minhas aulas sobre experimentar a desconexão. Se você pegar uma outra pesquisa da Universidade de Stanford, onde é a primeira vez que as duas gerações mais novas elas têm outras habilidades, mas no conceito de habilidades que são ligadas cognitivas, como compaixão, resiliência, é a primeira vez que essa geração tem menos do que a anterior. E o outro ponto importante é quando você pegar um pré-adolescente do sexo masculino de 11 a 15 anos de idade, ele já viu 17 vezes mais pornografia do que qualquer outra geração. 30 vezes mais violência extrema do que qualquer outra geração. Então a gente está criando os tímidos desajeitados. E aí, não estou defendendo a inteligência artificial, as tecnologias, eu acho que é um equívoco da educação que não está orientando para que se tenha um bom uso disso. E como a Jéssica disse brilhantemente, tudo que é em excesso, né? Amor em excesso, Romeu e Julieta, e por aí vai os exemplos, né? Isso.
Bem legal. Bom, vou aproveitar até o gancho para puxar justamente a geração Z. Vou trazer aqui um outro dado para requentar a nossa conversa, que diz o seguinte: um estudo da Organização Global EY, segundo esse dado, 43% dos jovens da geração Z veem a redução da criatividade e da capacidade de aprendizagem como um dos maiores riscos da inteligência artificial. Como é que vocês analisam essa preocupação? O que a visão dos mais jovens pode contribuir para a gestão das empresas nesse cenário? Por favor, Jéssica, sempre. Eu acho que a gente tem muito a aprender com a geração Z, né? A gente vem de um histórico aí de uma geração talvez que tinha outras prioridades, e a gente vem aí aprendendo cada vez mais a necessidade de olhar para o ser humano em relação à geração Z, né? Ela vem trazendo esse estímulo de olhar para bem-estar, de olhar para a carreira, de olhar para desenvolvimento. Então eu vejo que toda essa nova tecnologia, esse novo momento, ele é estimulado principalmente pela geração Z. É ela que está trazendo esses incentivos e esses gatilhos, inclusive para as corporações. Tempo é uma prioridade essencial para a geração Z. Eles querem o equilíbrio de vida pessoal com vida profissional, e eles entendem que é a tecnologia que pode prover isso. Ao mesmo tempo que eles usam muito, eles usam porque eles esperam ter esse equilíbrio, esperam encontrar isso na tecnologia. Então, eu vejo que essa geração, ela tem estimulado a gente a utilizar e conhecer novas tecnologias e a empresa se adequar a isso. Imagina que essa geração, como o Gil falou, ela foi criada, concebida na inteligência artificial, na era da internet, então ela tem essa expectativa de encontrar isso dentro da organização. E eu acredito que a geração faz com que a empresa repense o seu modelo, repense a necessidade de tecnologia, porque a geração Z e as próximas vão procurar isso de forma muito como uma necessidade básica dentro das organizações. Então, eu acho que a gente tem aprendido a se reinventar com a geração Z. Eu acho que é importante você ter esse recorte de gerações, mas isso criou um problema nas empresas, que a gente está vivendo muitos choques das gerações. E uma geração não está respeitando a outra, uma geração não entende o centro do que é essa economia da inteligência artificial, que diz assim: nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Quando a gente entende isso, você muda a forma de ensinar, de aprender, de trabalhar. E na verdade, está precisando, talvez o mundo está nesse momento, ele ficou muito extremista em quase todas as áreas. E está na hora da gente colocar, né, um processo de calmaria, de criar pontes. Todo esse mundo digital foi feito para criar pontes, de repente elas foram derrubadas. Então, como todas as gerações, todas, elas têm suas qualidades e seus pontos que precisam melhorar. E dentro das empresas, chegam a ter até 6 gerações trabalhando juntos. Então, como que a gente consegue criar o que é a essência dessa era, né, digital, dessa era tech, de que todos possam utilizar as tecnologias, né? O que a Sênior faz é criar projetos tecnológicos que sejam tanto para quem tem a da geração mais nova do que quem está para a geração ali beirando os 100 anos. Eu acho que esse é o nosso desafio como tecnólogos, como profissionais. Então, eu acho que é importante o recorte da geração, mas eu acho que é mais importante a gente voltar a conversar sobre colaboração humana. Bom, abrir desculpa, um complemento aqui, né, Gil? Eu vejo que a gente ainda, dentro das corporações, parece que ainda tem uma expectativa de identificar qual geração está certa e qual está errada. A gente ainda não entendeu isso que o Gil falou, que juntas é que o potencial existe, assim. E a facilidade, eu acho que também a tecnologia nunca esteve tão acessível de uma forma tão facilitada. Então, isso traz essa democratização, que é o que a gente vem construindo nas nossas soluções, a gente vê no mercado, que é trazer facilidade, seja ao acesso a dados, seja a experiência dentro de um software. A inteligência artificial, principalmente a generativa, ela vem facilitando essa jornada, e por isso a gente, dentro da Sênior, acredita que é o futuro. O software no futuro vai ser muito mais facilitado, mais conversacional, porque é para isso que a inteligência artificial veio, para esse momento, olhando para as corporações, para os relacionamentos humanos, para os relacionamentos dentro do ambiente corporativo. Então, é o que o Gil falou, assim, não é sobre a IA ou a tecnologia, é nós, enquanto pessoas, equipes, lideranças, sociedade, que a gente precisa entender como que a gente soma esse conjunto de informações nesse momento atual.
Perfeito. A gente abriu um pequeno parênteses para falar um pouquinho de gerações, mas a Jéssica já conseguiu reconectar com o nosso tema principal, porque a IA, na verdade, está ocupando cada vez mais espaço nas decisões corporativas, né? Agora, como garantir que ela esteja de fato alinhada aos valores justamente humanos que a gente está trazendo aqui, ao propósito da organização, e não apenas servindo a metas aí de curto, médio prazo? Vou começar com você, Gil, agora. Eu estou num trabalho agora com uma agência ligada à ONU, né, que chama iFold, que ele trabalha sobre as desigualdades sustentáveis que estão acontecendo entre o hemisfério norte e o hemisfério sul em relação à economia da inteligência artificial. Sempre houve um grande descompasso entre esses dois hemisférios, só que agora nunca foi tão profundo o que está acontecendo. E a resposta está onde? Em países que investiram na educação de alto impacto desde a primeira infância. Para utilizar uma boa inteligência artificial, para utilizar o que está vindo por aí da computação quântica, das tecnologias de fronteiras, a gente precisa começar a cuidar das pessoas desde a primeira infância, desde ali dos seus primeiros 1000 dias como sociedade, e é o que a China está fazendo muito bem, é o que o Japão faz muito bem. Então, na verdade, a IA ela nada mais é do que a ampliação da nossa inteligência, né? Até os criadores do termo, que foram 4 pesquisadores em 1956, disseram, um deles, né, Marvin Minsky, que não deveria ter chamado de inteligência artificial. E ele deixa muito claro que aquilo era apenas para nos complementar num lugar que é tanta produção de conteúdo e que o caminho para isso era ter repertório cultural. Então, por isso que a gente está falando para as pessoas na educação da IA, que também precisa do que a gente chama de tempo verde, de prescrição cultural, né, do conceito de poder ter um repertório cultural e ser mais polímatos, né, que são pessoas que têm uma visão, específica de algo, mas também que conseguem enxergar o mundo à sua volta para fazer boas perguntas. Então, no final, são os bons repertórios culturais. Sabe, Rodrigo, eu tenho uma incomodação que às vezes dá o sentimento que em alguns aspectos a gente parece que está esperando que a IA ela vai virar uma entidade com vida própria, tomar decisões sem gerenciamento, sem governança, e eu acho que esse não é o caminho, né? A IA ela só reflete a estrutura daquela solução, a estrutura do dado, a estrutura do processo da organização, então ela vai ser um reflexo daquilo que tu já tem estruturado dentro da tua empresa. Se o foco é estratégico, se o foco é longo prazo, cultura, propósito, a IA ela vai ser concebida, aplicada dessa forma, porque a IA é um meio, o início é o que já existe dentro da organização, dentro da solução. Eu trago o nosso exemplo aqui da Senior, que a gente criou a nossa HR Business Partner virtual, que é uma consultora, apoio aí do gestor. Mas o que ela faz, né? Ela consome os dados da plataforma e traz insights estratégicos para uma empresa que já aplica um conceito de compartilhamento de feedback, já aplica uma avaliação de competência. O que eu quero dizer aqui, se esses processos não existissem, se essa cultura voltada para o desenvolvimento da pessoa não existisse, o uso da aplicação da IA não faria sentido. Então, para mim, esse é o correlacional de toda aplicação de inteligência artificial para que a gente garanta que ela vai refletir a cultura, as metas da organização, sabe? É o antes. Ela vem em cima do teu processo, em cima da tua cultura, em cima da tua estrutura, e ela vai ser aplicada da forma como a cultura da empresa foi concebida e como o propósito está acontecendo. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, porque eu queria ouvir de vocês como é o uso de vocês no dia a dia com inteligência artificial. Queria que vocês, de repente, trouxessem alguns exemplos práticos de ajuda e também, né, às vezes aí acaba atrapalhando um pouquinho a nossa vida. A gente tem que checar realmente os dados, né? Ela é realmente essa ferramenta, né, que a Jéssica comentou. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. De que maneira a IA tem ajudado e, às vezes, atrapalhado um pouquinho aí o trabalho de vocês. Olha, eu uso quase que todo o tempo do dia, porque muito mais do que só fazer perguntar, é validar os meus estudos. Então, a validação é importante, não ela sendo a minha fonte de referência. Então, eu trago conceitos que eu vejo em aulas, que eu vejo de outros pensadores, de outros professores mundiais e tento trazer isso numa outra interpretação.
Então, muitos estão utilizando como seria na visão antigamente de fazer a pergunta para as ferramentas. E é para fazer essa validação. Um exemplo de hoje, a gente está vivendo aqui no Brasil esse momento, né, de uma crise, de um grande cyberataque no Banco Central, né, e empresas ligadas. Se fala em 3 bilhões de dólares. E aí, né, fui lá e falei assim, mas me conte sobre o histórico do que aconteceu de cyberataques aqui no Brasil. E aí trouxe todo, né, um conceito. Então, ali fica claro, quando você tem um repertório cultural, que se a gente tivesse olhado o que tinha acontecido no passado recente aqui no Brasil, estava muito claro que teria um grande ataque, né, e que seria transformado em criptomoedas. Então, eu acho que a gente tem que, de novo, o uso é para a gente poder utilizar para ganhar mais tempo, para ter mais produtividade, mais eficiência. E o último exemplo, antes de eu dar a palavra para a Jéssica, eu tenho um programa no UOL, né, que chama o Impensável, e antes eu demorava para fazer um roteiro, era em média 8 horas de trabalho. Hoje, se eu monto as ideias e depois vou fazendo a pesquisa, eu em 3 horas estou com esse roteiro totalmente pronto de um programa de 30 minutos. Isso é o tempo, né, como a Jéssica falou, para todas as gerações é o que é mais caro de qualquer situação. Então, o IA é para me dar mais tempo para a gente poder estar aqui conversando, batendo papo, fazendo conexões humanas. É muito curioso que a IA ela vem fazendo parte da nossa vida em vários aspectos, né? Eu uso bastante inteligência artificial, principalmente para validação de conteúdos. A gente acaba dentro da Sênior nessa posição de head de produto, participando de eventos, sendo uma influência para os nossos clientes. Então, tudo aquilo que a gente gera de conteúdo, palestras, estar aqui, eu uso muito para validação do conhecimento, do racional lógico. Eu gosto de usar muito uma em específico que ela traz todo da onde, né, a informação está vindo, a pesquisa que foi feita, que é a Perplexity. Então, eu gosto bastante de utilizar no dia a dia para validação de conteúdo, geração de conteúdo também. A gente ainda precisa desmistificar. Tem gente que tem vergonha de dizer que usa inteligência artificial. Eu uso todos os dias e acho que faz um bem danado para tudo. E o outro ponto engraçado é que faz umas 2 semanas que eu estive na Serra Gaúcha. E aí fiquei em Bento Gonçalves e aí me veio a história da Revolução Farroupilha na cabeça. Eu queria lembrar disso, da minha época de estudo. Em uma frase ali com a inteligência artificial, ela me deu um resumo da história da Revolução, da região, do motivo da cidade se chamar Bento Gonçalves. Assim como curiosidades do meu filho de 9 anos também, que ele já conversa com a IA para perguntar de personagens, de desenho animado. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem um viés muito de conteúdo, de validação, de aprendizagem, mas também de dúvidas, curiosidades que muitas vezes a gente não pararia para usar uma ferramenta para procurar, para relembrar, né? E agora a gente tem essa facilidade através de uma IA generativa. Vocês teriam dicas boas aí para o pessoal que está nos ouvindo agora para fazer um bom prompt? Eu acho que antes do bom prompt, experimente. Experimentar é a coisa mais importante. Porque cada dia você tem ferramentas novas utilizações. Você tem uma ferramenta agora que faz filmes, curta-metragens de inteligência artificial de uma forma muito realista. E aí uma menina brasileira, bem do interior do Brasil, fez um curta e inscreveu num prêmio mundial e está entre as 3 finalistas. Olha as oportunidades que se abrem. Então, muito mais do que o prompt. O prompt, na minha visão, é uma grande conversa como a gente está tendo aqui agora. Quanto mais profundo, mais curioso, mais criativo, você vai conseguir processos melhores, mas eu enxergo que são tantas possibilidades, né? Você tem ferramentas, por exemplo, que são de IA para o uso da academia, onde você pode buscar quem está falando sobre esse determinado assunto em papers acadêmicos. Então, você começa a ter esse processo, né, sobre como a gente pode utilizar de uma forma mais eficiente. No final, o bom prompt é aquele que te deixa o tempo. Eu acho que esse é o conselho. O prompt é nada mais do que uma belíssima conversa, paciente, educada. Então, às vezes eu falo para meus alunos, abra um bom vinho e converse com a sua IA. E a outra dica que eu poderia dar é assim, antes de você começar qualquer IA, abra seu coração para ela e conte sobre você. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que faço isso, eu sou uma pessoa tech otimista, enfim. É um exercício difícil, mas ela vai te entender melhor. Acho que a dica para fazer um bom prompt é desenvolver suas competências.
O prompt, ele nada mais é do que uma boa estrutura de uma boa comunicação, um bom conhecimento sobre o assunto. De novo, a IA sozinha, ela não vai trazer o resultado esperado. O diferencial é o nosso conhecimento, as nossas habilidades, a forma como a gente se comunica. Eu costumo brincar nas minhas apresentações, se a gente não aprendeu com seres humanos a se comunicar, a gente vai aprender com a IA, porque se a gente não falar claramente o que a gente precisa, ela não vai entender. Então, de novo, assim, eu vou muito na linha do desenvolvimento do ser humano. O prompt, ele vai ser um reflexo do teu conhecimento e das tuas habilidades. E eu acho que o foco, por isso, continua sendo capacitação e desenvolvimento de Power Skills. Bom, voltando aqui para o universo corporativo, a gente pode dizer que a IA tem a capacidade até de tomar decisões e influenciar as decisões, né, dos colaboradores de uma empresa. Mas quem que deve ser responsável por elas? Onde é que termina o papel da tecnologia e começa o da liderança, por exemplo? Essa eu vou começar porque eu vou falar um pouquinho de mundo sênior, né? A gente tem uma premissa desde o primeiro momento que a gente começou a utilizar a inteligência artificial dentro das nossas soluções, que é ela ser um apoio de produtividade. É como se eu aumentasse a capacidade, se eu tivesse de fato um assistente ali do meu lado, que vai facilitar algumas jornadas. Então, ela nunca vai tomar uma decisão, até porque quando a gente fala de gestão de pessoas é ainda mais crítico, a gente está falando da gestão do ser humano, mas o que a gente quer com ela? Que o gestor, por exemplo, não precisa ter que escolher fazer isso ou não, porque ele não tem tempo ou não tem informações de qualidade para fazer uma boa gestão de pessoas. A IA, ela está ali para fornecer dados, fornecer insights, trazer um histórico. Muitas vezes o gestor teria que acessar 10 telas, 2 relatórios para conseguir um compilado de informações do time dele. A IA está ali trazendo toda uma visão de forma resumida e estratégica para que ele possa executar a gestão de pessoas. Então, é uma premissa nossa que a IA seja sempre um fator de performance, produtividade e apoio, mas nunca uma substituição do papel do líder ou de uma HRBP. Pelo contrário, é tirar a sobrecarga do processo repetitivo, da compilação de dados, para que seja de fato um papel estratégico. E também eu acho que colocando uma camada onde primeiro nós temos que orientar os colaboradores de como utilizar isso. Está acontecendo muito nas empresas, eu vejo que algumas pessoas estão, como já foi dito aqui, um pouco envergonhados de falar eu uso a IA. Enfim, eu acho que a gente tem que tirar esse ponto e sim, use, coloque que você utilizou, né? E numa camada corporativa, dentro de compliance, né, ou até algo maior, está se criando em várias empresas a cadeira de um conselho de ética para o uso dessas tecnologias. Então, de uma forma simplista, era como antigamente os toaletes nas empresas, que tinha lá bem claro, ao sair, né, dê descarga, lave as mãos e apague a luz. A gente vai ter que voltar nesse conceito da IA, porque foi tudo muito rápido, muito novo. Quem está pesquisando, quem está em projetos da Sênior entende disso, mas a grande maioria, porque de 4 anos para cá, a palavra IA quase que não era falada fora dos círculos de tecnologia e estudo hoje. Você vai em qualquer lugar, né, vai ter uma festa junina do seu filho ou da sua filha de 8 anos, vão falar de IA. Né? Vão falar, Jéssica, vem cá explicar para a gente sobre isso daqui. Te vi lá no podcast, não é isso? Isso aí. A gente tem diversos casos envolvendo polêmicas realmente com inteligência artificial, e essa é uma pergunta que eu ia fazer mais para o final, mas aproveitando agora o gancho do Gil, tem vários debates também em torno da regulamentação do uso das tecnologias emergentes e das redes sociais como um todo, né? E isso inclui, claro, IA. Qual que é a opinião de vocês aí em relação aos desafios, às oportunidades de estabelecer as normas para o uso ético e responsável da IA, tanto no Brasil quanto globalmente? Vamos fazer um recorte sobre o Brasil. O caminho que nós estamos tomando é bastante equivocado, na minha visão. Fiz até uma defesa junto de um senador da República. Né? O projeto proposto de regulamentação da IA pode trazer muitas travas para a nossa indústria de tecnologia, como também foi um grande equívoco a forma como nós aplicamos o LGPD. É evidente que é necessário que você, né, coloque caminhos, coloque recomendações, faça algum tipo de regulamentação, mas a nossa ela foi por um viés muito complexo que nos dificulta nessa grande arena global do conhecimento, da sabedoria. E então a gente precisa
Lá em Brasília, né, no Senado, foi chamado, nada contra esse tipo de profissional, são muito importantes, mas majoritariamente foram os profissionais da área, né, jurídica, os advogados, e esse debate é muito mais amplo, envolvendo profissionais de tecnologia, de educação, da iniciativa privada, de políticas públicas. Então, eu fico bastante preocupado com o caminho que está se dando sobre essa regulamentação, porque a Sênior é uma empresa brasileira, mas uma multinacional brasileira. E ela nunca vai quebrar os seus conceitos éticos, mas os nossos gigantes lá fora, né, temos que ter o mesmo nível de regras, né, e não tão fechado para uma empresa que é brasileira ou da América do Sul. Então, acho que precisa ter espero que o bom senso vença no final. Eu tenho a mesma percepção, assim, a minha preocupação é em relação ao quanto que a gente está no começo da inteligência artificial. Eu vejo que a gente nem sabe ainda, não tem visão ainda de tudo que ela vai potencializar a nossa realidade, a economia, a sociedade como um todo. E regulamentar, a gente tem que só ter o cuidado para não ser uma trava para essas evoluções, né? Então, sim, a gente precisa ter um cuidado, ter um olhar estratégico, ter uma visão de melhores práticas, nunca substituir, como a gente já falou aqui, tem questões que são do ser humano, mas a gente tem uma evolução muito grande por vir ainda, que dependendo de como a gente fizer essa regulamentação, eu entendo que pode sim ser um entrave. Então, a maior preocupação é encontrar esse equilíbrio, né? Como que a gente precisa... Porque, de novo, né, a parte anterior, como que a gente está olhando a educação, a preparação das pessoas, nós, enquanto sociedade, para usar a IA, é muito maior do que regulamentar. Acho que esse é o ponto, assim, o equilíbrio entre tudo que nós temos de oportunidade versus as boas práticas que a gente tem que começar a criar enquanto sociedade. Bom, de qualquer maneira, é fato que as empresas, as pessoas estão utilizando IA generativa a rodo, né? 72% das empresas no mundo já adotaram inteligência artificial, segundo uma pesquisa divulgada pela Exame. E a IA generativa dobrou a sua presença em estratégias corporativas apenas em um ano. Diante aí desse avanço acelerado, de que maneira as organizações podem equilibrar a velocidade com responsabilidade e visão estratégica no uso da IA, na visão de vocês? Eu acho que o maior cuidado nesse momento, e que eu tenho escutado de alguns clientes, é a questão de acompanhar o hype, né? Então, eu tenho escutado de alguns clientes assim, o CEO, o CFO quer um projeto de IA dentro da empresa. É um projeto de IA ou a gente quer resolver algum problema que a IA vai poder contribuir? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado assim, com a velocidade em relação ao propósito. A gente já viu muitas empresas aí tendo problemas com projetos de IA porque não pautaram na resolução de um problema, de um desafio pautado na estratégia corporativa, e fazer muito de experimentação nesse momento, né? Então, assim... Por exemplo, a empresa talvez nesse momento não precisa criar um projeto interno, já que ainda não tem talvez uma maturidade. Acompanha, por exemplo, o que a gente está entregando dentro da Sênior, que já está estruturado, que é num ambiente seguro, o fornecedor tem a preocupação com a ética, com a segurança dos dados. Traz isso para dentro, que é algo que está pronto, experimenta isso, cria essa cultura, vivencia isso, traz os resultados e aí começa a, de fato, ter uma cultura no dia a dia. Não adianta querer fazer um Big Bang dentro da empresa, agora tudo vai ser IA, tudo a gente vai aplicar um robô, um chatbot para fazer alguma coisa. Não é esse o caminho. O caminho é olhar o que já tem pronto, que já tem mais maturidade, trazer para o meu contexto de acordo com a minha estratégia, as prioridades que eu tenho dentro da organização e criar essa cultura, essa maturidade dentro da organização. Eu acho que o momento é esse. Não precisa ser muito, precisa ser pouco com qualidade, sabe? E o planejamento estratégico também é a parte fundamental disso, porque a maioria das empresas estão vivendo de dois conceitos. Do planejamento, ai meu Deus, isso é para ontem, porque um C-Level falou precisamos colocar agora a inteligência artificial. E o outro conceito a maioria das empresas, aí a Sênior resolveria isso, mas a maioria resolve isso. A maioria das empresas tem bandos de dados e não bancos de dados. Então, tem primeiro entender para que nós estamos utilizando isso.
qual vai ser a área. E a maioria dos projetos, acrescentando no seu ponto, Rodrigo, quase 70% dos projetos mundiais de IA não estão trazendo os resultados que são esperados. E a culpa não é da tecnologia, da implementação, é do peopleware. Porque as pessoas estão com muito medo do desemprego tecnológico, se falou muito disso de forma equivocada, e aí as cascas de bananas não estão sendo de tecnologia, estão sendo das pessoas que não querem essa gestão da mudança. Então, o pensar estratégico faz parte de também fazer essa equação de falar por que nós estamos usando isso? Vamos resolver primeiro um problema de cada vez, vamos dar um passo de cada vez, e aí já tem empresas que são empresas de uma vida longa e de repente de uma hora para outra quer virar uma empresa totalmente IA. Não é esse o processo, ele é um passo a passo. E já vimos essa história no e-commerce lá atrás e está se repetindo agora. Eu queria te ouvir um pouquinho mais, Gil, em relação a isso, né? Você trouxe aí um pouquinho dessa questão do medo, né, dos profissionais, e eu acho que esse é um tema que a gente acaba discutindo sempre que nós tratamos de IA aqui no É Mais Que Tech. Inclusive, nós já falamos um pouco sobre isso com os nossos convidados, mas eu queria aproveitar que você está aqui com a gente para te ouvir um pouco também. Em relação a esse medo dos profissionais de repente, perderem seus postos de trabalho, dos profissionais de repente, se virem ali numa situação difícil em relação a tarefas do dia a dia. Então, qual que é a sua percepção? Qual que é a análise que você tem feito, principalmente agora, mas também o que vem aí pela frente? Poxa, Rodrigo, para falarmos do futuro é sempre importante puxar o estilingue do passado. 1930, né, John Maynard Keynes, um economista britânico muito famoso, ele falou pela primeira vez de uma nova doença que era o desemprego tecnológico. Ele estava muito preocupado com o número de pessoas que estavam sendo desempregadas na área de telefonia, onde tanto em Londres como Nova York a maioria eram mulheres, né, que faziam aquele conceito das ligações, né? Um mundo que não é tão distante, estamos falando de 20 anos, talvez 30 anos, para você ligar para outro estado, passava por uma pessoa e ela fazia isso. Então não é tão distante como a gente imagina. E ali o que aconteceu? Em 1938, o presidente do MIT, que foi um presidente durante 18 anos, um dos mais longevos como presidente, também conselheiro direto de tecnologia do presidente Roosevelt americano, ele fez um paper que é sobre o bicho-papão do desemprego tecnológico. E ele deixa bem claro que sim, para aquela família, para aquela pessoa que perdeu aquele emprego, é um problema muito social e a gente precisa ajudar essas pessoas. Mas a médio e a longo prazo, isso é um grande ganho para a sociedade, porque são outros tipos de empregos, outros tipos de salários, outros tipos de produtos. Isso foi se repetindo, por exemplo, com Robert Solow, que foi prêmio Nobel nos anos 90, com esse conceito, né? E agora, no mundo atual, você tem vários pensadores que também são esses otimistas dizendo sobre qual é a questão nesse momento. É que a velocidade do desemprego tecnológico ela está muito maior do que qualquer as outras 4 ondas que existiram anteriormente. Então, de novo, quem está vivendo pleno emprego como a Coreia do Sul cuidou das gerações há 20 anos atrás. É claro que eles tinham o pensamento de que teriam um boom tecnológico, talvez não sabiam todos os detalhes da economia da inteligência artificial, mas prepararam, né, o que é o pensamento divergente, que é humanista, o pensamento matemático. Então, isso foi uma decisão de nação, como a China está fazendo isso desde os anos 70, quando ela foi escolhida para ser o lugar de mão de obra barata pelo Ocidente, mas ela falou, paralelo, a gente vai chegar um momento que a gente vai mudar isso com a educação de alto impacto. Então, o que está acontecendo no mundo? Várias medianas nos trazem que de cada um emprego que se fecha, 3 novos estão se abrindo. Posso citar muitos aqui. Ao contrário do que um dos estudos da Universidade de Oxford disse no começo dos anos de 2020, de que 70% dos empregos desapareceriam. As pessoas ficaram desesperadas com aquilo. Um ano depois, eles se retrataram, né? E assim, a gente sabe que 10% dos empregos, talvez 20% vão acabar, mas os 80% vão ser totalmente reformatados, com outros tipos de salários, e terão uma explosão de novos empregos que já está acontecendo nesse exato momento. Então, temos que cuidar do problema social, que é o problema relacionado àquela pessoa que sofre daquele desemprego tecnológico, mas a médio e longo prazo tem sido um benefício para as sociedades. Qual é a questão? Desculpa me alongar, mas
Aqui no Brasil, infelizmente, uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos, e é um grupo muito considerável da nossa população, ela é colocada num grupo chamado precariados. São pessoas que acordam cedo, têm a honestidade no centro, pagam seus impostos, chegam extremamente exaustos em casa por causa da má qualidade do nosso transporte público nas cidades, né? E chega no dia 20, essas pessoas não estão sobrando um centavo no bolso para comprar uma bala de chocolate, uma balinha. Então a gente vai ter que rever, porque se você for entender os empregos que são repetitivos, e a maioria no Brasil, dos anos 70 até poucos anos atrás, o crescimento financeiro dele foi negativo, considerando, né, inflação e outros fatores. Então a gente precisa de empregos que exigem mais do intelectual e possam nos dar esse conceito de trazer salários melhores. E o debate no meu laboratório, em todos os lugares que a gente vai, em qualquer lugar de trabalho, tem uma equipe fabulosa, que é uma equipe que mantém a limpeza daqueles locais. Trabalho muito nobre. Mas a pergunta que a gente tem que fazer sobre o desemprego tecnológico: é justo que uma pessoa recolha papéis higiênicos usados de outra pessoa em 2025? Esse é o debate mais importante. Quer complementar, Jéssica? Eu acho que eu adoro essas pautas de inteligência artificial porque automaticamente elas giram em torno do ser humano, né? E como eu falo de gestão de pessoas, eu adoro essas conversas. E essa semana eu participei de um evento com outras mulheres que vivem esse ambiente de tecnologia, e uma fala de uma gerente de pessoas de um grande banco do Brasil me deixou bem reflexiva, assim. Precisamos fazer com que as pessoas retomem a paixão por aprender, por se desenvolver. Ao mesmo tempo que a gente tem uma quantidade imensa, né, de acessos, de conteúdos, de facilidades, a gente não consegue criar essa conexão da pessoa querer, desejar se desenvolver, se capacitar. Então, isso para mim é o que a gente precisa retomar agora, que vai fazer a diferença para o mercado de trabalho. Porque esse momento é o momento que a gente precisa falar de reskill, precisa falar de novas habilidades, de novos conhecimentos. E se a gente não resgatar a vontade das pessoas em aprender e se desenvolver, e aí não é só vontade, é também a questão do tempo, da disposição, do cenário de cada um, a gente vai enfrentar esses desafios em relação às demissões, a layoffs que a gente vê acontecendo. Mas, de novo, muito do que a gente falou aqui é pautado em educação, desenvolvimento, capacitação, e eu acho que esse é o grande desafio que a gente precisa resolver agora para não ter esses impactos no mercado de trabalho. Perfeito. A gente já está quase se encaminhando para o final da nossa conversa, passa super rápido, né? E eu queria, para encerrar, que a gente falasse um pouquinho sobre um tema que também está orbitando ao redor aí da IA, que é ética. Quando a gente fala sobre os treinamentos, tantas ferramentas que o pessoal tem à disposição aí, às vezes esse limite ético acaba entrando em xeque, e a gente sabe bem disso, porque tem vários casos também, inclusive recentes, né, em relação a isso. Quais são os riscos e as responsabilidades no uso da IA quando a gente fala de ética? Como é que a gente garante que essa tecnologia seja usada de forma consciente e alinhada aos valores humanos para vocês? Jéssica, por favor. Bom, na Sênior a gente já comentou um pouquinho aqui a prioridade que a gente tem, o compromisso que a gente tem de usar a IA como uma ferramenta de produtividade, não de decisão relacionada às pessoas. Então, a gente vem trabalhando nesse contexto justamente para não ter algum tipo de viés em decisões estratégicas ali em relação à gestão de pessoas. Dentro da nossa estrutura de plataforma, a gente já tem um alto nível de segurança de dados, né, princípios de LGPD, segurança da informação. O que a gente fez foi embarcar a inteligência artificial nesse contexto. Então, obviamente, a nossa plataforma já traz essa segurança em relação a vazamento de dados, por exemplo, que foram temas que aconteceram aí nas últimas semanas. Isso é algo que a gente consegue fornecer e tem esse reconhecimento para os nossos clientes. O segundo ponto é a questão da transparência dessas decisões, né? A transparência e a visão para o nosso cliente de como é o algoritmo, de como é o conhecimento, de quais são os dados que essa inteligência artificial está utilizando. Isso tudo muito bem documentado e explicativo para que o cliente saiba o que está sendo considerado naquele contexto. E um terceiro ponto é a questão que a gente estruturou um nível de guardrails, que a gente chama dentro da inteligência artificial. Eu tenho
informações, interações que ela deve fazer, mas tem interações que talvez não faça sentido aquela inteligência artificial executar ou performar ou trazer uma resposta. Sempre brinco com um exemplo que eu trago nas conversas, que é: a inteligência artificial está trazendo dados, mas a gente não quer que o gestor pergunte para ela assim: quem é o colaborador que eu devo demitir se eu precisar fazer isso nesse momento? A gente não quer que ela responda isso, né? Então, a gente criou mecanismos de guardrails, que são temas que a gente entende que a IA não deveria trazer informações ou trazer alguma recomendação, porque isso é uma pauta específica, exclusiva de decisão do gestor. Então, a gente teve todo um cuidado e por isso que eu trago muito para o público, né? Conheçam as soluções, né? Entendam o que elas provêm, porque às vezes a gente está trazendo uma complexidade interna, querendo fazer isso internamente, que uma estrutura de plataforma, uma estrutura de produto da Senior, por exemplo, já pode entregar para os nossos clientes, porque isso é uma pauta prioritária para nós, né? A Jéssica, Rodrigo, colocou de forma brilhante sobre o mundo corporativo. Eu vou pegar num outro ângulo sobre sociedade. Está acontecendo agora em Osaka, no Japão, a Expo Osaka, que seria a releitura das feiras mundiais que acontecem desde do século retrasado, né? E nas expos os países apresentam sobre seu futuro. São 140 pavilhões e o que está por trás de toda a Expo Osaka se chama Sociedade 5.0. Ela fala sobre tecnologia, mas ela fala de uma forma muito profunda sobre ou o mundo será de todos ou não será de absolutamente ninguém. E quem são o todos? São todos os terráqueos. Uma visão sem colocar o ser humano no centro, sem entender nosso papel nesse nosso planeta. Então eu acho que vivemos a maior janela de prosperidade da nossa geração, das últimas gerações, que é o EA Economy. A gente precisa compartilhar isso com todos, combater as desigualdades sustentáveis. E aí temos exemplos aqui acontecendo no Brasil. Recentemente, há poucos dias, eu fui para Santa Cruz do Sul, no centro do estado do Rio Grande do Sul. E uma coisa que me deixou me tocou muito: não existia um papelzinho de lixo em nenhum lugar, em nenhuma rua que eu andei por ali. Algo da limpeza, né? E depois fui ver, os cavalinhos, estava muito frio, né? Todos eles estavam com a sua capinha. Então é uma sociedade que o IDH é muito alto, né? Uma sociedade que cuida da educação de todos, independente da classe social que exista ali dentro, vivendo até um conceito de pleno emprego, né? E uma sociedade equilibrada onde cada um cuida da sua floreira, do seu cavalinho, da sua casa pintada. Eu acho que a tecnologia é para isso, para a gente poder compartilhar com todos e combater essas desigualdades sustentáveis, que isso é a ética final da humanidade. No final dos episódios, eu geralmente tento... Acho que a gente pode até, de repente, pensar em criar uma vinheta, porque é um momento que virou clássico, assim, né? Um momento vidente. Eu vou pedir para que vocês tentem exercitar um pouquinho aí, dentro dos conhecimentos que vocês têm, dentro das áreas de atuações de vocês, um pouquinho dessa previsibilidade de futuro. A gente até pontuou um pouquinho aqui antes, né? O Gil também trouxe uma análise super legal, mas se a gente for conversar aí daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, a gente está vendo uma revolução tecnológica quando a gente fala de inteligência artificial. O que vocês imaginam que mais vai impactar a vida das pessoas, principalmente aqui no Brasil, mas quando a gente fala sobre justamente esse uso da IA nas empresas, nas corporações e também no dia a dia, né, dos estudos, na vida das pessoas como um todo? Bom, vou falar do contexto corporativo. Eu acho que a gente está indo para um caminho onde as soluções que as empresas utilizam, independente do contexto de negócio, na minha visão, elas vão ser cada vez mais conversacionais. O tempo tem sido precioso para todo mundo, então acesso a telas, geração de relatórios, né? Eu acho que essa jornada comum de acesso à tecnologia, a software que a gente vê hoje, ela vai passar por uma ressignificação muito grande. E minha opinião é que a gente vai tudo para uma linha muito conversacional, assim, né? Uma Alexa corporativa com insights inteligentes aí, independente do contexto, e a gente já vem projetando isso, inclusive a gente ter agentes, onde eu vou correlacionar jornadas, então eu começo a conectar, por exemplo, processos de RH com processos financeiros, né? Quero fazer uma capacitação, tenho o orçamento para isso, eu já ter essa resposta de forma muito fácil, muito rápida, sem a necessidade de executar todo um processo por trás
base em tela para conseguir essas informações ou executar alguns processos, né? Por exemplo, quero agendar as minhas férias, muito mais fácil, né, do que entrar no sistema e fazer isso. Então, é o que eu tenho, o que eu vejo que é o futuro, que é inclusive o que a gente dentro da Sênior, dentro do HCM, vem buscando trazer essa facilidade para que a gente possa, de fato, usar as soluções em sua totalidade. Acho que a gente tem uma grande oportunidade nesse momento para isso. Sobre o futuro, então vamos mais para o futuro. A Unesco, a cada 5 anos antes, escolheu em 2025 qual seria o ano da educação. Esse ano são 100 anos das ciências e das tecnologias quânticas. Nós estamos no limiar da computação quântica, já temos alguns exemplos no mundo. O que vai acontecer com isso? Por exemplo, o conceito na mecânica quântica de buraco da minhoca, que Einstein falou muito sobre não ter o passado e o futuro, né, já está começando a se tornar não apenas uma teoria matemática, mas algo palpável. E com a computação quântica já são muitos pensadores e trabalhos muito bem profundos, elaborados, preparando o mundo para que a gente seja os cidadãos cósmicos, onde as nossas fronteiras vão ser fora desse planeta. Não muito diferente do que aconteceu no século XI ou XII, onde começaram as grandes navegações e falavam para as pessoas assim: vocês são malucos? Vocês não veem que a Terra é plana? E que aonde a vista não alcança mais no fundo do mar tem um penhasco cheio de dragões? E a gente está nesse momento agora que muitos acreditam que talvez isso não possa acontecer, mas eu acredito que brevemente a gente vai fazer o Mais Que Tech. Vai ter convidados aqui no planeta Terra e outros no nosso cosmo. Vai ser fabuloso, não vai? E será que a gente vai ter carros voadores e robôs humanoides no meio da rua, Gil? Olha, se você for no meu laboratório, já estão os humanoides trabalhando com a gente lá. Só para você ter uma ideia, Jéssica, agora na Expo Osaka, a Kawasaki, que faz a parte de motos, ela mostrou um conceito novo pensando em 2050. E ela disse assim: no futuro, em 2050, voar será algo muito comum. Radical será andar. E aí ele faz um quadrúpede com as 4 pernas independentes. Então, sensacional. A gente vai voar, sim. Legal. Muito legal mesmo, gente. Falamos de futuro, falamos de sociedade, de tecnologia, até de ciência. Foi um bate-papo muito rico, muito legal. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso estúdio. Quero aproveitar agora para abrir espaço para vocês se despedirem do pessoal, deixarem seus contatos. Jéssica, como é que o pessoal pode continuar, de repente, essa conversa com você pelas redes sociais? Eu trago, né, o meu contato no LinkedIn, então para quem quiser continuar essas conversas, gosto bastante de interagir com o público, só procurar no LinkedIn Jéssica Ariane. A gente também tem as páginas, né, nas redes sociais da Sênior Sistemas, onde a gente está a todo momento fomentando, compartilhando as novidades, então convido toda a audiência aí a seguir a gente nas nossas mídias sociais. E de novo, Rodrigo, muito obrigado, um prazer estar aqui hoje. Gil, muito obrigado também aí pela sua presença aqui com a gente, obrigado pelo seu tempo e deixa aí os seus contatos também para o pessoal que está nos ouvindo. Rodrigo, Jéssica, uma honra, toda a equipe que está aqui por trás nos bastidores. Eu estou bastante no Instagram, no LinkedIn, tudo Gil Giardelli. Também meu programa na UOL, O Impensável, todo sábado, repete domingo e segunda-feira. E lá a gente fala 30 minutos das fronteiras dessa nova era. E também no meu site, gilgiardelli.com.br, tem bastante coisa acontecendo lá, uma honra. Muito, muito fantástico estar vivendo esses dias como tech otimista, racional, talvez os melhores anos da humanidade. Bom, quero reforçar para você que está nos ouvindo que esse não é o primeiro episódio que a gente fala sobre IA aqui no É Mais Que Tech. Nós também falamos sobre outros temas, então você pode acessar o Spotify e ouvir esses episódios também. Fica aí o convite, aproveita para comentar também nas nossas redes sociais o que você achou desse e dos outros episódios. E, mais uma vez, muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Se você quiser sugerir temas para os próximos episódios, escreva para imprensa@senior.com.br. A gente se fala, até a próxima. Tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Sênior Sistemas.